Olá, amigos do basquete. Nessa série de vídeos que nós vamos fazer em comemoração ao Ano Olímpico, né? Esse ano teremos os Jogos Olímpicos de Paris. Nós vamos trazer aqui pessoas, personagens que tiveram a chance de participar desse evento tão importante. E hoje eu estou contando aqui com a presença do Dodi, do Washington Joseph, ex-jogador de basquete, que teve uma carreira brilhante no Sírio. Eu acredito que o Dodi seja um dos pouquíssimos, talvez o único jogador de basquete que tenha toda a sua carreira ligada ao Sírio. Também integrou a seleção brasileira, participou de um campeonato mundial e dos Jogos Olímpicos de 72 em Munique, que é o nosso tema. Então, Dodi, primeiro eu queria te agradecer pela presença e já de cara fazer uma pergunta para você, né? Você é muito jovem, né? 22 anos na época, participa de uma Olimpíada. Qual é o sentimento de um atleta novo, de um atleta jovem, começando a carreira? O que é para esse atleta ter a chance de participar dos Jogos Olímpicos? Perfeito, Dante. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Você é um abnegado do nosso esporte. Eu jamais poderia deixar de te atender. É um grande amigo também. E, respondendo à sua pergunta, exatamente, com 22 anos de idade, a gente talvez, com certeza, não tinha ainda a dimensão do que é poder participar dos Jogos Olímpicos, para que você, dentro da sua carreira, do que você poderia lembrar da sua carreira, realmente é o ápice de todo atleta, em qualquer modalidade, e não deixou de ser para mim. Quer dizer, foi o máximo dentro da minha carreira como jogador de basquete. Foi um ano maravilhoso, o ano de 72. Os Jogos Olímpicos realmente marcaram, tanto no aspecto competitivo como em outras atividades extra-quadra e também dentro da quadra, a final de Estados Unidos e Rússia, da qual eu pude presenciar, estive lá dentro do ginásio, ao lado de um maior ganhador de medalhas do halteres, o russo Alexeyev. Dante, isso me marcou muito. Eu sentei do lado dele, ele devia ter o meu tamanho, 1,90 m e pouco, e do lado dele ele ocupou uma cadeira e do lado dele tinha um isopor grande. E ele comendo sanduíche, tomando suco, ele comeu aquele isopor inteiro durante o jogo. Quer dizer, eu olhava a quadra e olhava ele comendo o isopor. Até tive vontade de pedir um sanduíche para ele, mas não pedi. Mas na verdade, com 22 anos, você acha que não vai ser a única Olimpíada que você vai participar. Né? Então, eu imaginava poder jogar os Jogos Olímpicos de 76, mas infelizmente o Brasil não classificou. Mas nós tiramos muitas fotos, quer dizer, naquela época não tinha a facilidade que tem hoje, tanto é que era até proibido você ir com a câmera fotográfica no desfile. Né? E, e uma outra coisa que foi muito interessante, a Vila Olímpica era maravilhosa, né? Composta de um condomínio grande, com vários prédios altos, né? E, e a parte, vamos dizer, a parte comum desse condomínio, ela era composta de 3 andares. Quer dizer, nós tínhamos o subsolo, que era onde os veículos transportavam os atletas, a parte do térreo, que seria o térreo, é por onde a gente circulava, onde a gente entrava nos prédios, e tinha um mezanino que não ocupava a área total do térreo, mas era a parte de recreação. E lá tinha uma loja da Philips, e aí a grande maioria dos jogadores do Brasil comprou um gravador de fita cassete da Philips, que era o top na época, né? E o que era interessante, o Dante e nossos amigos, é que eles, cada vez que você ia na loja, eles te davam uma fita cassete, porque qual era a intenção? Você entrava numa cabine e com essa fita cassete, você gravava uma mensagem para os teus familiares, punha no correio para ela chegar aqui e eles poderem ouvir. Esse era, vamos dizer,
o jeito mais rápido de você se Era o comunicar. WhatsApp da época, né? Exatamente. Eu comprei um gravador desse, a maioria dos jogadores comprou, e como a gente, toda vez que ia na loja, a gente conseguia ganhar uma fita cassete, eu voltei com um monte de fita cassete, virgens, né? E depois a gente foi gravando e foi utilizando como esse gravador. Mas marcou muito na nossa vida, né? Pelos jogos em si, pelos acontecimentos. Mas não foi assim. Você não consegue dimensionar realmente quanto importante seria no futuro a gente poder ter participado de um jogo, de uns Jogos Olímpicos. Então, Dodge, eu estou olhando aqui nos meus registros, né, do livro dos Jogos Olímpicos. Naquela competição, o Brasil teve 5 vitórias e 4 derrotas, e era uma seleção, de uma certa forma, em que uma era estava terminando, né? Então, nós tínhamos nessa seleção, nós tínhamos o Mosquito, nós tínhamos o Menon, né? Nós tínhamos o Bira, e, ao mesmo tempo, estavam começando a surgir Adilson, Marquinhos Abdala, Dodi. Como é que foi, né, essa seleção e o que pode ter, enfim, influenciado nessa campanha que foi discreta, né? O Brasil estava vindo de um quarto lugar no México, uma seleção já bastante experiente, e de repente essa mescla, né, de jogadores. Como é que foi isso? Exatamente. No ano de 71, que foi um ano maravilhoso para o basquetebol brasileiro, a gente realmente teve essa renovação. Até o ano de 70, as seleções eram comandadas invariavelmente pelo Togo Renan Soares, o Canela, com certeza o maior técnico que o Brasil teve de basquete. E o Mundial de 70 na Iugoslávia, do qual eu, infelizmente, não pude participar, eu fui o último corte. Vários jogadores encerraram a sua carreira nesse Mundial. Lamira, Mauri, Rosa Branca, Jatir, Sulcar, né? E permaneceram dessa geração, permaneceram o Biratã, Divar, Mosquito, o próprio Marquinhos, que jogou o Mundial de 70, Hélio Rubens, Menon. Então, o ano de 71 houve realmente uma renovação total na seleção brasileira. E nós fomos jogar um campeonato sul-americano no Uruguai e o técnico era o Edson Bispo dos Santos. Nós ganhamos a final do Uruguai lá dentro, com uma seleção totalmente renovada. Os únicos jogadores que já tinham assim um pouco mais de experiência na seleção era o Hélio Rubens, o Sérgio Macarrão e o José Luiz Olay. Eram os três assim mais antigos de seleção. E mesmo o Sérgio Macarrão e o Olay, quer dizer, vinham começando a participar de seleção. O Hélio já foi para o México, né? Então, e essa seleção ganhou também os Jogos Pan-Americanos de Cali, em 71. A mesma seleção que jogou o Sul-Americano, a única exceção foi a entrada do Emil Rached. E um dos jogadores saiu, eu não lembro agora qual deles que foi. Mas foi a primeira medalha de ouro do Brasil em Jogos Pan-Americanos, em Cali. Então, já tinha, vamos dizer, um time formado para 72, para os Jogos Olímpicos. Inclusive, o título do Pan-Americano já nos classificou para os Jogos Olímpicos. Claro, não desmerecendo, mas talvez poderia ter ido o Canela ou o Edson Bispo para os Jogos Olímpicos, né? Acabou indo o Canela com o Pedroca de Franca, que também era um excelente técnico, né? Mas o sistema de jogo do Canela era diferente do Edson, né? O seu Togo ele jogava com 6 jogadores, 7 no máximo, né? Por que, que o time tinha 12? Para treinamentos e tal. E nessa Olimpíada foi até um azar, porque
O Edivar quebrou a mão num treinamento, no comecinho dos jogos. O Menon teve uma contusão também, foi até comigo. No treinamento, dei uma joelhada no joelho dele. Ele se ausentou dos jogos por causa disso. Então, você vê, nós perdemos dois jogadores fundamentais para o time, né? Dois jogadores titulares absolutos do time. E a gente não pôde contar com eles. Então, você vai com 12, você fica com 10, sendo que esses dois de fora seriam jogadores excepcionais, como foram. Mas teve um jogo desses 9 que foi o que não nos permitiu ganhar a medalha de bronze. Eram duas chaves de 8 equipes, né? Você classificava. Na nossa chave teve esse jogo com Cuba. Dante, nós viramos 20 pontos na frente. E no dia anterior, nós tínhamos tido um jogo com a Tchecoslováquia, que a gente ganhou também na chave, e que terminou meia-noite. Esse jogo com Cuba foi no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Então, o que aconteceu? Os mesmos jogadores que venceram o jogo com a Tchecoslováquia, às 9 horas da manhã no dia seguinte, estavam lá para jogar com Cuba. E a gente virou 20 pontos na frente, e por não haver uma mudança assim mais acirrada de jogadores para preservar a condição técnica e a física, no segundo tempo eles viraram e ganharam o jogo de 1 ponto. Esse jogo determinou que nós não disputássemos a medalha de bronze, porque Cuba ganhou da Itália e ficou com a medalha de bronze. E nesta época, tanto Espanha como Itália, Brasil ganhava deles, sem dificuldade. Era um jogo difícil e tal, mas a gente ganhava deles, né? Então, a gente perdeu essa chance da medalha de bronze exatamente nesse jogo com Cuba. Cuba, na verdade, sempre teve engasgado, né, na nossa garganta. No ano anterior, no Pan-Americano, nós ganhamos a final de Cuba por 1 ponto, né? Então, tinha uma rivalidade muito grande. E no Mundial de 74, depois em Porto Rico, aconteceu a mesma coisa, Dante. Nós viramos 20 pontos na frente de Cuba e perdemos o jogo. Também poderíamos ter disputado uma medalha no Mundial. Foi Mas isso. esse tipo de sistema de disputa de Olimpíada, ele cria mesmo essas situações, né? Um jogo ele pode definir a disputa pela medalha ou você disputar lá o sétimo, oitavo, nono, 10º lugar, né? Exatamente, exatamente. Foi o que aconteceu. A disputa do sétimo, oitavo, a gente ganhou bem da Tchecoslováquia, ganhamos de 20 pontos. Eu lembro esse jogo, eu fui até o Cestinha, eu fiz 20 pontos, porque eu com 22 anos, minha condição física, eu voava, né? Sim. Eu voava naquela época. E, e a gente jogava praticamente todo dia, do dia 29 de agosto, a gente jogou até o dia 6 de setembro, todo dia. Depois que teve um intervalo de 2 dias, que a gente jogou dia 8 e dia 9, né? E aí terminou para nós a nossa participação. Tudo bem. Então, Dodi, agora vamos falar de um acontecimento, né, que marcou muito esses jogos, talvez marcou muito mais do que as questões esportivas, né? Que foi o atentado terrorista à delegação de Israel. Como que vocês, atletas, receberam essa notícia e como que vocês, atletas, enfim, lidaram com essa situação, né? Porque uma coisa totalmente inusitada, né? Quando é que a gente vai esperar que, de repente, um ataque terrorista dentro de uma Vila Olímpica, né? Com mortes, enfim, foi uma tragédia total, né? Uma coisa que realmente marcou muito. Como é que foi isso para vocês, atletas? Então, Dante, eu não. Isso aconteceu no segundo ou no terceiro dia dos jogos. Foi logo no início. Nesse condomínio que era a Vila Olímpica, realmente não sei porquê, mas o prédio em que a delegação de Israel estava alojada, ele era um pouco distante dos demais.
No dia que aconteceu o atentado, que foi de madrugada, a gente levantou normalmente, não sei se íamos treinar ou se tinha algum jogo, mas nos foi dito para que nós não andássemos pelo nível térreo da Vila Olímpica, mas sim que a gente fosse para o restaurante tomar o café da manhã pelo subsolo. E eu lembro que quando a gente chegou no ponto de subir para ir para o restaurante, a gente percebeu alguns helicópteros sobrevoando o prédio em que estava a delegação israelense. Na verdade, para nós que estávamos lá dentro, o assunto foi totalmente abafado. Foi totalmente abafado. A gente não ficou sabendo exatamente o que aconteceu. Rumores e tal, a própria chefia da nossa delegação não se pronunciou. Eu até acho que foi prudente. Só para você ter uma ideia, eu fiquei sabendo realmente do que ocorreu quando eu vi um filme, a questão de uns 10 anos atrás, chamado Munique, esse filme, até recomendo para que as pessoas. Onde realmente ali ele retrata exatamente o que aconteceu, com cenas reais e algumas dramatizações. Ali eu pude realmente ficar ciente do que ocorreu até a invasão, os reféns que foram pegos, né? E as exigências que foram feitas pelos terroristas, que eles libertariam os reféns israelenses se Israel libertasse alguns terroristas importantes do grupo deles. Foram feitas todas as negociações e tal, parará, parará, e aí vai. Então vamos para o aeroporto para que a gente possa pegar um voo, levar todo mundo dentro desse avião e depois ser feita a troca. Alguns atletas já morreram no próprio prédio, quando eles invadiram. Evidentemente, todo o prédio tinha um policiamento alemão ali na frente, no nosso também tinha. Provavelmente esses policiais foram mortos também. Mas, na verdade, no aeroporto, quando eles estavam todos dentro do avião, a polícia alemã matou todo mundo. Matou todos os terroristas e matou todos os atletas. Isso tudo está documentado no filme. E depois, aquela primeira-ministra de Israel, Golda Meir, Uhum. ela montou uma equipe das pessoas do Mossad, que eles foram eliminando todos os responsáveis pelo atentado. O filme mostra muito isso, sabe? A maneira, a inteligência do Mossad para identificar e a forma como eles se vingaram matando todos esses responsáveis. Então é um filme histórico, evidentemente, é uma coisa que vale a pena ver para quem gosta de história e um fato real, né? Então, mas para nós ali naquele momento, como a coisa foi muito abafada, e outra, quer dizer, você está lá, você quer jogar, você quer ganhar, você quer conhecer as pessoas, você quer. O fato de não ter chegado para nós realmente o que ocorreu, não, não nos incutiu assim uma tristeza muito grande. É, e outra, no filme a gente fica sabendo que, na verdade, eles queriam cancelar os Jogos Olímpicos. Sim, Foi cogitado o cancelamento dos Jogos Olímpicos, mas pela grandiosidade, por todo o envolvimento financeiro, televisão, de alguma forma, para nós que participamos, foi bom. Infelizmente, para os que perderam claro. a vida, foi realmente um fato fatídico e, e horrível, né? Não, com certeza, né, Dodi? Como é que você vai esperar que uma coisa dessa possa acontecer em meio a um evento esportivo, né? Quer dizer, então houve todo um sistema ali de acobertamento da coisa para que os atletas não
se sentissem prejudicados e não se envolvessem com o problema, porque isso poderia gerar outros problemas, né? Poderia gerar protestos, poderia gerar delegações abandonando Sem dúvida. como é que se diz, por solidariedade à delegação israelense, enfim. Então, eles fizeram um trabalho realmente bem forte, né, para que isso não atrapalhasse os jogos, né? E aí, no caso, a gente pode até dizer que o aspecto financeiro sobrepujou o humanitário, né? Com certeza. O envolvimento, patrocínios, esse negócio do gravador da Philips que eu falei, quer dizer, quanto dinheiro os caras investiram ali para poder ter sua marca divulgada. Então, e isso a gente sabe que dentro da raça humana, e infelizmente os valores se sobrepõem ao aspecto humanitário, né? Infelizmente, né? E a nossa parte, o que que era? Era jogar, treinar, fazer o melhor possível, né? E, e foi o que a gente fez, foi o que a gente pôde fazer, né? De qualquer maneira, desculpa, Dodi, pode completar. Então, quer dizer, na verdade, eu lembro até lá nesses jogos teve o fenômeno Mark Spitz, né? Aquele nadador americano Sim, que 7 medalhas. Eu lembro de ter visto ele andando na Vila Olímpica com todas as medalhas penduradas, né? Então, a gente acompanhava alguma coisa pela televisão dos outros esportes, né? Então, na verdade, para nós ela transcorreu assim de uma maneira tranquila após esse episódio, né? Não houve nenhum sobressalto, nenhuma manifestação, exatamente porque a parte diretiva conseguiu ocultar isso de uma forma que não nos despertasse assim dúvidas ou querer saber. Então, foi uma coisa muito bem feita nesse aspecto, né? muito bom. Bom, Dodi, não quero tomar mais o seu tempo. Eu só gostaria de encerrar esse nosso bate-papo. Você, como um atleta experiente, tendo participado de grandes eventos internacionais, né? Campeão mundial pelo Sírio, Interclubes, enfim, eu gostaria que você desse uma palavra para esses jovens que provavelmente estarão nos assistindo, né? Assim como você, aos 22 anos, né? No auge da sua juventude, teve essa oportunidade de vivenciar uma Olimpíada, eu gostaria que você desse uma palavra para essa garotada aí que almeja, né, que tem como objetivo, né, muito válido, muito importante, de repente estar participando de algo dessa forma. Sem dúvida. Que a gente pode, como eu sempre digo, né, o esporte de alto nível ele exige um sacrifício muito grande dos atletas. Mas o sacrifício sem dedicação, sem respeito, né, sem determinação, perseverança, resiliência, você não chega em lugar nenhum, não só no esporte, como em qualquer atividade. É muito importante que vocês treinem com afinco, obedeçam os seus técnicos, façam exatamente as orientações que são dadas a vocês, cumpram isso, sejam regrados, que o resultado vem. O resultado vem. Eu lembro, Dante, na primeira seleção que eu fui, em 1969, o técnico do Sírio era o Crespo naquela época. Ele me deu um conselho. Ele falou: olha, você seja o primeiro a entrar na quadra para o treino, seja o último a sair da quadra no treino. Se o técnico pedir para vocês darem 200 arremessos, você dê 300. Se uma bola espirrada sair da quadra, seja o primeiro a correr para pegar e voltar com ela para a quadra. Então, isso eu apliquei na minha carreira toda, Dante. Minha carreira toda. Quer dizer,
Você tem que ser solícito, você tem que saber dividir, você tem que saber respeitar o seu técnico, o seu companheiro, o seu adversário. Ou seja, você tem que ser um cara para frente, um cara legal. E eu tenho uma frase que eu gosto de usar, Dante, que para mim o esporte é o espelho do caráter. Então, as atitudes de um jogador numa quadra, num campo de futebol, onde quer que seja, elas realmente refletem o tipo de pessoa que esse atleta é, né? Se você vê uma atitude desleal, uma entrada por trás, mesmo num jogo de contato, como é o basquete, como é o futebol, como é o handebol, você percebe quando existe uma agressão, né? Uma agressão covarde de um atleta para o outro. E isso já demonstra o caráter dessa pessoa. Agora, aquele jogador que entra firme, mas com lealdade, ele tem um bom caráter, isso você pode ter certeza. Então, o recado é: respeitem, treinem e obedeçam. Isso é muito importante. E nunca desistam, que vocês conseguem chegar lá, não só no esporte, como em qualquer carreira. É isso, Dante. Muito bom. Gente, eu quero agradecer demais o Dodi por essa participação, por ter falado desses fatos, né? É importante a participação, esses relatos de pessoas que estiveram, né? Estiveram presentes e muitos outros virão. Então eu convido a todos para ficarem atentos aí ao nosso canal do YouTube, porque outras pessoas estarão aqui conosco, atletas, dirigentes, árbitros, e é isso que a gente vai tentar fazer até durante esse semestre todo, até os Jogos Olímpicos. Então, Dodi, muito obrigado, um grande abraço e a gente continua firme aí pelo nosso basquete. Abração, obrigado. Valeu, obrigado. Um grande abraço a todos.